Olá, sejam bem-vindos ao Escola em Casa. Eu sou o professor Chico e vou trabalhar com vocês Geografia do Brasil. Essas aulas serão baseadas nos assuntos que mais caem no Programa de Avaliação Seriado da UNB, no Exame Nacional do Ensino Médio e no Currículo em Movimento. Meu foco são os estudantes da segunda série do ensino médio. Minha sugestão é que você anote os principais conceitos-chave e distribua espacialmente numa folha de papel, criando um mapa mental. Além disso, esse mapa mental que será projetado atrás de mim, você pode ter acesso. Basta seguir o link. A intenção desse vídeo é complementar a sua formação intelectual e pedagógica. Então vamos nessa? Primeira coisa que eu quero que você saiba é que o Brasil é um espaço geográfico de escala nacional. Ele é um estado-nação, ele é um país. Vamos agora localizar geograficamente o Brasil no mundo e analisar sua posição astronômica. Olha só, galera, o Brasil está inteiramente no Ocidente, é um país ocidental, ele é cortado pela linha do Equador ao norte, sendo assim ele também tem terras no hemisfério norte e principalmente no hemisfério sul. No hemisfério sul, suas terras são cortadas também pelo Trópico de Capricórnio, e isso mostra que a maior parcela do território brasileiro está localizado numa região tropical. O Brasil é um país de dimensões continentais e é um país tropical, com uma grande biodiversidade. A extensão territorial do Brasil é de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Sua população está em torno de 210 milhões de habitantes. É um país que tem heranças históricas e étnicas africanas, europeias e indígenas. E com base nessas informações, eu já quero começar com você respondendo um exercício. Vamos dar uma sacada. Peguei esse exercício na internet só para a gente trabalhar um pouquinho conceitos básicos do Brasil. Em síntese, o Brasil é um país inteiramente ocidental, predominantemente do hemisfério sul e da zona intertropical. Acabei de falar sobre isso. Considere as afirmações. Vamos julgar os itens. O Brasil situa-se a oeste do meridiano de Greenwich. Oeste é o ocidente, é a esquerda. Tá certo, galera? O Brasil está a oeste, à esquerda, ao ocidente do meridiano de Greenwich. Número 2. O Brasil é cortado ao norte pela linha do Equador. Como o Brasil está no hemisfério sul, nós temos a linha do Equador cortando o norte do Brasil. Tá certo, lá na região amazônica. Certo. 3. Ao sul é cortado pelo Trópico de Câncer. Não, galera, o Trópico de Câncer é o trópico que passa no hemisfério norte. O trópico que passa na região sudeste do Brasil é o Trópico de Capricórnio. Questão 4. Ao sul é cortado pelo Trópico de Capricórnio, apresentando 92% do seu território na zona intertropical, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Quer dizer, o Brasil está localizado na faixa intertropical e 92% do seu território é tropical. Lembra da música? Moro num país tropical. 5. Os 8% restantes estão na zona temperada do sul. É isso aí, galera. A região sul do Brasil está localizada na zona temperada do hemisfério sul. Você tem uma zona temperada no hemisfério norte e uma zona temperada no hemisfério sul. O clima do Rio Grande do Sul é um clima temperado, que a gente também pode chamar de subtropical, por exemplo. Até agora você já sabe, o Brasil é um país de dimensões continentais, possui mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, possui uma população de 210 milhões de habitantes, é um país populoso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história da formação, da construção do Brasil. E aí, o Brasil foi descoberto ou foi achado, formado, construído? Imagine a seguinte situação. Era uma vez um português aventureiro que pisou em terras brasileiras. E ao pisar na praia no Nordeste brasileiro, viu os índios e assim falou: cheguei ao Brasil, descobri o Brasil. Olha os brasileiros, os índios, todos falando português, com blusa da seleção brasileira e ouvindo samba. Foi assim, galera? Claro que não.
Então isso mostra para você que o Brasil não foi descoberto. O território brasileiro não era Brasil na época da sua descoberta. Era um território indígena que foi inserido dentro da lógica capitalista, por meio da colonização europeia. A partir dali ele começou a ser construído. Construído não só do ponto de vista territorial, porque ocorreram expansões territoriais, e também do ponto de vista étnico, nacional, porque ao longo desse processo histórico o Brasil misturou gente, o Brasil misturou heranças étnicas africanas, indígenas e europeias. Beleza? Vamos dar uma olhada nesse mapa mental aqui atrás. Olha só, pessoal, eu fiz esse mapa mental pensando em sintetizar, em reduzir ao máximo algumas informações básicas para entender a construção do espaço geográfico brasileiro. Lembra que espaço geográfico é o espaço criado, transformado, modificado, produzido, idealizado pela ação humana. Beleza? Por exemplo, a gente pode fazer uma comparação entre o espaço geográfico indígena e o espaço geográfico capitalista, ocidental. O olhar que os índios tinham sobre o espaço que eles viam era um olhar muito mais harmônico, sem romantismo. Eles também depredavam, eles também caçavam, mas o impacto era menor, porque não existia uma ideologia, por exemplo, de acumulação de lucro, de acumulação de riqueza. A história do Brasil, o espaço foi sendo ressignificado. Ele era colônia, depois ele vira vice-reino, depois ele vira Império Brasileiro, numa independência, depois ele vira uma república, vira um país, um estado-nação nos moldes que a gente conhece. Isso foi uma evolução. É um objeto, o território é um objeto, só que é um objeto gigantesco, e ele vai sendo ressignificado pela ação humana e pelo contexto da época em que as pessoas vivem e observam aquilo. Então, os índios olhavam para o território de uma forma, o homem branco, o ocidental, o colonizador, olhou para aquele território de uma outra forma, por exemplo, com extração de riqueza, a ideia de obedecer o pacto colonial e levar a riqueza das colônias para as metrópoles. Posteriormente, esse próprio território vai ser influenciado pela evolução do capitalismo. O capitalismo teve 3 fases: capitalismo comercial, industrial e financeiro. Temos outra, mas, enfim, ele teve 3 fases. Comercial, então na época que o Brasil está sendo colonizado, inicialmente, era o período do mercantilismo, era o período do metalismo, a busca por especiarias. Teoricamente, a gente foi descoberto quando a Europa estava buscando especiarias lá na Ásia. Não é isso? Vamos ao mapa, galera. Eu ampliei o mapa mental e agora estou focando nessa região, no canto inferior esquerdo do meu mapa mental. Olha só, galera, a inserção do Brasil, ou melhor, a inserção do território indígena, que depois virou Brasil, numa lógica capitalista. O cifrão aqui mostrando a lógica capitalista, o mapa do Brasil de cabeça para baixo, o Brasil de cabeça para baixo entrando num aquário ideológico do capitalismo. O Brasil é fruto desse processo histórico de própria formação do capitalismo, do sistema. A maioria dos países do mundo tem essa história, tem uma relação com o capitalismo, com a evolução do sistema. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que ver aqui, eu coloquei apocalipse indígena e uma caveirinha. Por quê? Porque foi um apocalipse indígena. Lembra do conceito de espaço geográfico? E o espaço geográfico não é criado pela ação humana por meio das ideologias, e a ideologia é o que você vê, é o filtro que faz você enxergar o mundo. Então todo esse processo que os índios tinham, que era predominante antes da colonização, deixou de ser predominante. O olhar indígena deixou de ser predominante, porque os índios foram exterminados, foram escravizados, foram aniquilados. E uma outra lógica europeia, capitalista, foi surgindo aqui nesse território, assimilando também cultura indígena e assimilando também cultura africana, mas com uma lógica capitalista predominante, europeia, branca, portuguesa, patriarcal. Em 1500 seria esse marco. Observa aqui também que existe uma outra linha do tempo, eu coloquei 7/7/1494, foi o dia, foi a data do Tratado de Tordesilhas, aquele tratado que dividia terras desconhecidas entre Portugal e Espanha.
Quer dizer, antes da descoberta do Brasil, já se tinha um tratado definindo quais terras ficariam com quem. Então existe um discurso do descobrimento que deve ser analisado com cautela. Observe que essa linha do tempo mostra de 1500 a 1900. Em todo esse período, o Brasil, o território brasileiro, o território colonial e posteriormente o Estado-nação Brasil, sempre foi um país monocultor agroexportador, ou seja, ele produzia uma coisa especificamente para vender, dentro do contexto do Pacto Colonial ou da Divisão Internacional do Trabalho. Vendia matéria-prima. 1500, 1600 eu desenho a cana-de-açúcar, porque predominou a cana-de-açúcar. 1600, 1700 predomina o ouro. 1800, 1900 o café. Obviamente que isso foi uma transição. E não é porque você deixa de dar importância para um produto e começa a dar importância para outro produto que a gente deixou de plantar aquilo. Na verdade, o Brasil plantava de tudo. Ele era um verdadeiro arquipélago econômico. É um conceito bem interessante. Cada região, cada colonização portuguesa, por meio das suas capitanias hereditárias, produzia um determinado produto que era centralizado para a metrópole, para a Europa, para Portugal. E esse produto, de alguma forma, ele vai ganhando e perdendo importância dependendo do século. Então, por isso, essa linha do tempo. Esses foram os principais produtos da monocultura agroexportadora brasileira. Cana-de-açúcar, ouro e café. A gente também tem aqui uma segunda ideia dos 5 dedos da mãozinha. Ora, para você decorar mesmo, é uma conexão. É a ideia de mostrar para você que o Brasil tem 5 séculos de história. Começa em 1500, século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX. Observe que século XVI, a ascensão do açúcar, século XVII, declínio do açúcar, século XVIII, o ouro, século XIX e XX, ascensão e queda do café. Ou seja, esses produtos continuam sendo produzidos até hoje. Eles perderam importância, porque a economia brasileira se diversificou e mudou também de um país rural para um país urbano e industrial. Cada período desse, cada ciclo econômico teve um papel na ocupação do território. A cana-de-açúcar foi para o litoral nordeste. De lá também se mesclou com pecuária, e essa pecuária acabou entrando para o interior do país. A busca por drogas do sertão, as especiarias amazônicas, também acabou estimulando os europeus, os portugueses, a ultrapassar o Tratado de Tordesilhas, ocupando a bacia amazônica. A lógica de ganância e de enriquecimento fez com que o povo que aqui estava sendo formado buscasse, explorasse o território. E esse território foi ampliado porque os colonizadores portugueses não obedeceram o Tratado de Tordesilhas. Talvez até desconhecessem em muitos aspectos, porque as pessoas eram mais ignorantes, não existia educação para todo mundo, eram grandes aventureiros. Os bandeirantes, na verdade, eram mestiços, andavam descalços, usavam arco e flecha. Existe aquela visão romântica do bandeirante, mas eles foram mestiços brasileiros, que caçavam índios no interior, buscavam diamantes e ouro. E nesse processo eles iam ocupando o território, espalhando a língua portuguesa. E o Brasil foi sendo construído, ampliado, a ferro e fogo. Uma dica importante. No século XVIII, que é o século da mineração, o ciclo da mineração, no século XVIII, que é o ciclo da mineração, ocorreu um fenômeno da gravidade econômica. Enquanto no século XVI e XVII a cana-de-açúcar era o produto mais importante da colônia portuguesa, Salvador era a capital. Quando você tem um ganho de importância da mineração e um declínio do açúcar no Brasil, você também vai ter uma mudança de gerenciamento da colônia. E aí Salvador deixa de ser capital e o Rio de Janeiro passa a ser capital. A gente também teve, associado a isso, a vinda da família real, e
Então, é só para você saber que existe um ganho de importância do Rio de Janeiro, do Sudeste, na geoeconomia do território português, que vai se refletir na atualidade. O café passa a ser o último grande ciclo, ele teve um papel importante no processo de industrialização, veremos em outro momento. Essa linha do tempo, já é uma linha do tempo para te mostrar alguns marcos históricos. Algumas datas são necessárias que você pense, que você decore, que você memorize. Você tem que saber algumas datas, mas o que ela significou. Então, se liga, galera. Tratado de Tordesilhas. A primeira data aqui, em 1494, foi o Tratado de Tordesilhas, porque ele simboliza o início do Brasil. O início do território português, que um dia seria Brasil. Esse território era bem menor do que é hoje. Por quê? Porque durante esse processo de 1500 aos dias atuais, os ciclos econômicos e a lógica capitalista acabou expandindo o território português. E em 1750, por muita influência da mineração e da busca de ouro dentro do território, boa parte da América Espanhola tinha brasileiro, tinha português, tinha gente que pensava como os portugueses nesse território, que era a América Espanhola. Então Portugal e Espanha fizeram um novo tratado, surgiu o Tratado de Madrid. E com o Tratado de Madrid, o Brasil tem praticamente os mesmos contornos que tem hoje, com exceção do Acre e alguns pequenos territórios. Mas o território colonial português já tinha o tamanho do Brasil. O Tratado de Madrid simbolizou a expansão territorial portuguesa e brasileira, posteriormente. Tratado de Tordesilhas, o início do Brasil. Tratado de Madrid, a expansão do território brasileiro. 1822 é porque... O que é o 1822? E olha aqui, ó, a chupeta. Porque foi o início do Brasil. Então o Brasil não foi descoberto. Em 1822 é que surgiu de fato o Brasil, o Estado-nação brasileiro. Em 1822, a independência ou morte aconteceu. O Brasil virou um império brasileiro. Essa monarquia dura de 1822 a 1889, quando cai a monarquia e surge uma república. Então o território mais uma vez é ressignificado. A gente era monarquia, tinha um governo que o poder era hereditário, sai da monarquia, entra numa república, todos podem escolher, então o poder passa a ser por meio do voto. O poder passa a ser constituído por meio do voto e da escolha do cidadão. Ocorreu uma mudança, ó. 1822, o início do Brasil como país, como Estado-nação. O Brasil surge nessa data. 1889, esse país muda, se ressignifica, deixa de ser monarquia e passa a ser uma república, deixa de ter rei e passa a ter um presidente. Pessoal, a ideia desse mapa mental é sintetizar o básico que você precisa saber para resolver algumas questões. Vamos a elas. Cansou? Então descansa, presta atenção. Essa é apenas uma sugestão de estudo e essa sugestão também pode ser levada para o lado avaliativo, depende do seu professor. Quero mandar um abraço para todos os professores da Secretaria de Educação. Força! Vamos passar por essa transição, de cabeça erguida. Vamos lá, pessoal. Com base nessa videoaula, a primeira pergunta que você vai responder é: o que os tratados de Tordesilhas e de Madrid significaram para o território brasileiro, para a formação do território brasileiro? Qual o simbolismo que o Tratado de Tordesilhas tem para a nossa história? E qual o simbolismo que o Tratado de Madrid tem para a nossa história? Beleza? Segunda questão: o que significa ser um país monocultor agroexportador? O que significa a expressão monocultor agroexportador? Terceira questão: você observou que nessa videoaula um quadro se destacou, Operários, de Tarsila do Amaral. Normalmente ele aparecia quando eu estava falando de população. Eu falei da construção do território brasileiro, mas a população brasileira também foi construída nesse processo. A nacionalidade brasileira também foi construída nesse processo histórico. Eu quero que você pesquise o quadro Operários, de Tarsila do Amaral. O que aquele quadro mostra sobre a nossa população brasileira?
Vamos estabelecer então uma relação entre o quadro Operários de Tarsila do Amaral e algumas características da população brasileira. O texto é com você. Na próxima videoaula eu inicio a aula respondendo essas perguntas. Um salve, tudo de bom para todos os estudantes da Secretaria de Educação e para todos os professores também. Valeu, galera!